aqui, ó. Aqui era o armazém dos escravos. Antes disso, pertencia a um vendedor de escravos também, que construiu a casa. Ali naquela porta branca tem um pátio. Isso como armazém de escravos. Isso aqui, esta aqui e outra lá à frente, próximo onde está as cegonhas, era um armazém de escravos. Nós fomos povos que foram escravizados, nós não somos escravos, fomos escravizados no passado. E as nossas vivências são semelhantes, né, muito semelhantes às vivências dos povos brasileiros, porque eles também sofreram também um processo de escravatura por parte do povo português. Pessoal, agora nós vamos para o primeiro cemitério da cidade de Luanda. E essa era a Rua dos Enforcados. Se olharem no último andar tem fragmentos de balas, ok? Então eles moravam ali. E bem aqui. Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vlog. Esse vlog é diferente porque, conforme vocês viram no título, estamos a conhecer a cidade de Luanda, mas nesta eu não estou sozinho, em participação com o Clube de Leitura Almoço. Nós vamos visitar a cidade de Luanda. Quem está coordenando isso é o Aries. Olá, bom dia. Um rosto prontos, né? Não tão atual como do prof aqui, mas dá. Quais são os pontos que nós vamos visitar aqui na cidade de Luanda? Para quem... Eu tenho muitos seguidores brasileiros e tal, que estão em outras partes do mundo, do país e tal. Quais são os pontos principais que as pessoas têm que visitar quando virem aqui em Luanda? Nós, essencialmente, vamos visitar a Baixa da cidade de Luanda, que de alguma forma congrega a maior história daqui da cidade capital. Vamos visitar pontos como o Largo do Baleizão, a Rua dos Mercadores, monumentos como o Monumento do Cidade Desconhecido. Vamos passar também nos museus. Ok, não conta tudo. Mas não é só uma visita qualquer, né? É tipo uma visita guiada, histórica, para o pessoal saber o que aconteceu, É uma né? visita histórica, é mais uma visita histórica. Vamos ter um guia especializado na matéria, que vai falar detalhadamente sobre os monumentos e edifícios que nós temos. Por exemplo, esse edifício está aqui deste lado. Calma aí, vou virar a câmera. Vira a câmera. Temos esse edifício desse lado, né? E vou falar desse arco aqui. Esse arco, podemos olhar como prontos, né? Mas se nós encostarmos, vamos ver que tem a bandeira da Cuba. É um arco que simboliza a amizade entre Angola e Cuba. Temos vários monumentos na cidade capital que apresentam de forma muito plena a amizade entre Angola e Cuba. Se nós olharmos só assim de forma curiosa, tem vários símbolos nacionais, mas também tem símbolos da República. Eu não sei se é uma república, mas tem símbolos do Cuba. Acredito que sim. Sim, tem símbolos do Cuba. Simboliza precisamente a amizade entre Angola e Cuba. Ok. Então, Espera aí. Está aqui deste lado. Vamos lá. ok. Tem também a nossa bandeira que está aqui, né? Sim. Da Cuba é este, da nossa esta, da nossa lá, esta que aqui. ajudaram muito na conquista da independência. Então, só para terem outra noção, essas pedras aqui, nós aqui onde nós estamos, representa exatamente o país todo. Se bem que já temos outras províncias, mas cada uma das pedras que está aqui representa o país. Então são 18, atualmente temos 18, né? Uhum. Atualmente não temos 18, acho que temos 21. Mas anteriormente tivemos 18 províncias. Então aqui nesse lado tem 18 pedras dessas aqui. Uhum. No objetivo de Bom Dia Deus. Ok. Então é aquilo que estavas a explicar aqui, né? Basicamente, pessoal, vocês vão ver as imagens aqui que nós vamos gravar. O nosso guia também já chegou aqui. Se apresenta um pouquinho aí, nosso guia. Prazer, bom dia.
Ele é que vai nos mostrar as cidades aqui, os pontos principais. Mas é isso aí, dá já um like aqui, comenta, curte, compartilha e acompanha os próximos vídeos, as próximas partes que nós vamos mostrar. Vai ser uma boa dinâmica. Vamos fazer uma coisa, vamos assim, eu passeio com informação, interação, trocando experiências. Eu vou ser o orador explicando aquilo que estamos a ver, vocês obviamente podem fazer conosco. Eu também quero saber que vocês se perceberam e se entenderam aquilo que nós estamos a ver. Então, eu vou fazer um passeio que tem mais ou menos 2 km. Vamos fazer um zigue-zague. Se você chegar por aí na princípio da rua e olhar, vamos ver o nosso destino. É muito importante aqui. Então, só podemos fazer um zigue-zague até chegar lá. Vamos falar sobre a história da criação da cidade de Luanda, o processo de escravatura, o processo de guerra até os acordos de paz. E vamos falar também sobre alguns aspectos da criação e evolução da cidade de Luanda. Por isso, quando vocês querem. Calma aí, tem o seu nome. Então, gostaria também aqui dizer alguns aspectos de segurança para nós. Procuremos andar o mais próximo possível. Pessoal, nós já vamos começar. Na verdade, já começamos. O professor está aí, está dando algumas explicações. Vai explicar um pouquinho aquilo que eu já passei aqui no primeiro vídeo, que esse é o Largo do Baleizão. Tem aqui esses monumentos. Aqui, ó. Cada coisa aqui tem um significado e ele vai explicar aqui, ó. Vamos colocar aqui para ele explicar. Ilha desabitada. Era considerada uma ilha até descobrir em 1400 e chegarem em Luanda. Era uma ilha, uma zona desabitada, só com montanhas, riachos e falésias. Então, os primeiros habitantes a chegarem na ilha de Luanda hospedaram-se na cidade de Luanda, hospedaram-se na ilha de Luanda, que pela língua que eles falavam, então chamavam-se Achiluanda, nome de Luanda. Depois passou a primeiro foi e outra cidade de Luanda chama-se Kianda. Quando os habitantes chegaram aqui, eles mandaram os presos, aqueles teimosos, então mandavam para a ilha. Então foram eles que começaram a iniciar a fazer a construção daquilo que é essa Luanda. Então, a política de expansão dos portugueses era construir fortalezas e benfeitorias para eles manterem os cativos e os terrenos conquistados, os territórios conquistados dessa forma com proteções, como fortalezas. Então foi daí que iniciaram aqui na cidade de Luanda, o forte que nós estamos a ver ali em cima, a fortaleza de São Miguel. Chamava-se antes Capela de São Paulo, porque quando Paulo Dias Novaes descobriu ou encontrou, fundou a cidade de Luanda, chamava-se São Paulo de Assunção de Luanda. Então o forte passou a se chamar Forte de São Paulo. Então, com o evoluir do tempo, se olharem no último andar tem fragmentos de balas, ok? Então eles moravam ali. E bem aqui atrás está a segurança da casa do presidente. É só ver a direção, virado de um lado, então, para ver se conseguiam aniquilar. Mas eles conseguiram sair, São Pedro e a sua equipa conseguiram sair, foram em direção a norte, mas provavelmente ali quem vai para o antigo Roque Santeiro. Infelizmente ali foram apanhados, capturados e mortos. Então, voltando um pouquinho mais para o princípio da história, então essas construções que estão aqui à nossa volta foram surgindo nessa ordem. Então, vamos dar uma volta para ver os monumentos ou aquilo que é informação, porque quando os povos se juntam, cada um quer mostrar aquilo que tem de melhor a nossa cultura e ao povo. Nós ali conseguimos ver o mapa da cidade. Desse lado aqui conseguimos ver 2 bandeiras, uma que é da República de Angola e outra da República de Cuba. E estão lá 2 homens a fazer juramento, que é aquilo que acontece normalmente quando nós vamos fazer continência em honra à pátria. Então estão ali 2 soldados, né?
Pessoal, agora nós vamos para o primeiro cemitério da cidade de Luanda. Conforme vocês já viram, saímos daí do... Essa é uma visita histórica no sentido de visitar os pontos turísticos, visitar um pouquinho da história da cidade de Luanda. Para quem não sabe, a cidade de Luanda é a capital de Angola, tem mais de 29 a 32 mil habitantes, milhões de habitantes, eu acho que é isso. Claro que aqui tem muita coisa boa, muita coisa bonita, mas para você entender, você tem que saber a história. Então, o guia está nos mostrar aqui os pontos históricos da cidade de Luanda. Claro que hoje não vai dar para visitar todos, mas pelo menos os principais que a gente conseguir visitar, eu vou mostrar aqui para vocês. Sai de lá da entrada da fortaleza, atravessa aqui onde era a antiga DEFA, onde era o antigo Ministério da Saúde, sobe, passa pela primeira câmara, sobe, passa no Instituto de Meteorologia da Angola, aqui em cima, passa pelo Palácio Presidencial, passa mesmo, é uma rua que ele privatizou, é nossa, e depois passa pelo Paço Episcopado, que é a casa do Bispo, passa pela Igreja de Jesus, a Igreja Católica a maior, depois passa pelo Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e termina ali na esquina, que já dá para o outro lado do Maria Pia. Ok? Conseguem se situar mais ou menos, né? Então é assim. É aquela rua, coisa de 17 de setembro. E essa era a rua dos enforcados. Como eu vos disse, os escravos trazidos para lá, depois levados para o porto, à espera que as naves chegavam, os barcos, para serem levados. Mas às vezes tinham que ficar presos, porque não chegou e não sei o quê, então tinham que dar a volta dali, iam por essa rua, subiam essa rampa e depois dar até a fortaleza. No processo de construção da fortaleza, eram os próprios escravizados que faziam as obras pesadas, levantar pedras, subir, ficar abaixo, levantar pedras, subir e não sei o quê. Claro, o nosso povo sempre não levou de bom grado o processo de escravatura. Por quê? Eles saíam das suas comunidades, perdiam identidade, perdiam nome, perdiam cultura e revoltavam-se. Nesse processo, muitos rebelavam-se. Daí que surgiu a figura do capataz e o chicote. Ele maltratava essas pessoas com o chicote para eles cumprirem as tarefas. Obviamente, nem todos cumpriam. Então, eles iam lá para cima, chegavam ali, então eram degolados. As cabeças rolavam até aqui, os corpos rolavam até aqui. Essa zona que vem, esses edifícios, eram pequenos casebres, feitos de pau a pique, barro, onde moravam os escravos, porque nem todos os escravizados, Miguel, vem aqui. nem todos os escravizados trabalhavam ou iam para as viagens. Alguns ficavam aqui a trabalhar e moravam aqui. Então, como não tinham o que fazer, eles recolhiam os corpos e colocavam no cemitério, enterravam-nos aqui. Aqui tem o Clube de Tênis de Angola, o primeiro Clube de Tênis de Angola, fundado em 1953. Se notarem, ela tem uma proporção. Alguém aqui estuda arquitetura ou engenharia? Não.
Então, chama-se falésia. Se olharem para a estrutura desse edifício, dessa construção, é ligeiramente mais alta do que a maioria. Tens que subir 2 degraus ou mais para chegar. Conseguem ver? Então, ali era um cemitério. Recolhiam os corpos e enterravam-nos ali no cemitério. Então, devido a muitos processos que a colonização quis apagar, inibir, fazer esquecer, esse foi um deles. Taparam o cemitério, construíram lá um clube de elite e hoje está assim. Quando, depois, na altura, construíram uma fábrica, isso era uma fábrica de gasosa antigamente. Eu disse aquela hora, se perguntarem a alguém que nos anos 80 tinha a nossa idade, vai vos dizer, isso era uma fábrica de gasosa bem no centro da cidade. Faziam a do Sol, faziam a Sprite, faziam a Pepsi, faziam... era 7-Up, sim. E tinha uma outra, fugiu o meu nome. Fanta. Então, era aqui, Fanta não. Faziam aqui a do Sol é que é parecida com a Fanta. Então, isso era a fábrica de refrigerantes. Cocopina. Ficou também não. Cocopina é agora. Então, foi assim. Então, passado algum tempo, na altura das eleições, requalificaram esse edifício que hoje é a Comissão Nacional Eleitoral. Eles quiseram fazer do outro lado o estacionamento e ali na montanha descobriram-se ossadas de várias pessoas mortas. Então, os livros que estão no Palácio da cidade, que hoje é o governo da província de Luanda, aquele edifício ali no Largo Irene Cohen. Então, os livros atestam e falam sobre um antigo cemitério na baixa da cidade. O único, era esse. Então, taparam, então abortaram a construção e fizeram um trabalho maior e fizeram a obra do estacionamento na montanha. Gerou algum problema porque a montanha tem uma estrada privada do Presidente da República. Mas pronto, separaram e fizeram. Então fizeram ali, se olhando daquele lado, a montanha nem sempre era assim. Tem uma estrada, tem um estacionamento que entra por ali para os VIP e outro ali desse lado para o público em geral. Então, aqui era um antigo cemitério e essa era a antiga Rua dos Enforcados. Essa rua que se chama deste ponto, lá ao final tem um largo, é rua sem saída. É um largo Frederick Engels, é o pai do socialismo. Ele, com Karl Marx e Lenin, fundaram o socialismo, o comunismo. Então, começa daqui até no viaduto ou no próximo ao governo provincial, ali, daqui até lá do governo provincial, chama-se Rua Frederick Engels. Dali do governo provincial, passando pelo viaduto até onde agora está o Avenca, chama-se Avenida de Portugal. Dali até o José Pirão, chama-se Rua Rei Catiavala. Depois continua, que é a rua... como é que chamam aquela? Não é dos combatentes, é outra. Sim, juntamente com a vida. Golambandi. Então ela vai até o largo onde estava o imbondeiro do Kazenga. Ok? Conseguem ver? A rua é totalmente linear. Nós até chamamos rua que não curva, é só via assim. Exatamente. Ela inclina, mas ela é muito reta. Tu não tens curvas acentuadas, não tens nessa rua. Ela é toda assim, linear. Tenta projetar e vais ver que é assim. Onde é que curva? Onde é que curva? Não. Estás a ver, né? Então é assim. Não conhece Luanda, João? Então é assim, paramos aqui para falar disso. O comunismo está muito inserido na nossa comunidade. Ainda é a ideologia política
nas pessoas, mas na prática mostram a democracia. Porque nós estamos aqui, já podemos estar aqui. Senão, há uns tempos aqui não podíamos estar aqui, já teria a polícia. Visto que chegou a polícia, nunca até conosco. Yeah. Não, fazer o quê? Está bem, né? Yeah. Então, vamos andando. Qual parte? Andando, algemados com ferro, grilhões nas pernas e nos braços, vinham andando. Então, tinham que esperar meses até os barcos virem da América e da Europa para nos levar. Porque os nossos anciãos, reis, colaboraram prendendo os escravos. Nos rebelamos, nos comportamos mal. Para não ter que nos bater, nos matar, nos vendiam. E aí começava a troca e processo de escravos. Se vocês investigarem um pouquinho mais sobre a escravatura não começou com os negros ou escravizando os negros. Começou um pouquinho antes, na Abissínia, Etiópia, na Europa. Até me lembro que há uns meses passou uma novela na Zap, otomano, outra coisa assim. O reino otomano, se vocês pesquisarem, eles já escravizavam homens de pele branca. E os portugueses, quando descobriram o Brasil em 1500, encontraram muitos índios, escravizaram os índios, mas não davam, então daí que tiveram meter a mão de obra africana. Então, voltando aqui à nossa fase. Quando eles vinham do interior, a fortaleza, como era um órgão militar, não podiam manter lá escravos. Na fortaleza tem cabos, mas colocavam os presos militares. Então, construiu-se isso como armazém de escravos. Isso aqui, esta aqui e outra lá à frente, próximo onde está as cegonhas, era um armazém de escravos. A rua era lá de pedra. Então, aqui eram os armazéns de escravos, onde eles mantinham os escravos nas condições mais absurdas possíveis, até o navio chegar durante meses. Depois saíam por aqui, iam até o porto, carregavam-nos e iam para lugar incerto. Então, passado uma altura, a história diz que isso foi em 1845. Pessoal, vocês acabaram de ver, aqui era armazém dos escravos. Olha só, as pessoas vinham aqui, saíam do porto do jeito que o guia explicou, e ficavam aqui, né? Algumas pessoas não conseguiam ou não queriam entrar no armazém, então eram mortas aqui nesse corredor aqui, do jeito que o guia explicou, nesse corredor aqui, e tudo aqui ficava cheio de sangue. E durante um tempo as pessoas vinham colocando flores para tapar o sangue que os escravos derramavam aqui, e se chamou-se Rua das Flores. Se vocês conseguirem ver aqui em cima, Rua das Flores. E cara, é para vocês verem como é que é a nossa história, né? Olha só, vou mostrar aqui para você. Aqui, ó, aqui era o armazém dos escravos. Olha aqui, armazém dos escravos. Aqui tudo isso. Interessante, né? Aqui, aí dentro. Enfim. Este é o largo onde eu brinquei, cresci, levei bué de moedas, bué de quedas. Brinquei aqui, eu cresci aqui nessa zona. Nesse edifício mais alto que está ali, o Castanho, eu cresci ali. Cheguei em Luanda com Angola com 3 anos. Yeah. E vim morar aqui com 3 anos. Saí com 22. Yeah. Então, esse é o bairro onde eu cresci. E tenho os meus amigos, as melhores memórias da minha infância foram aqui nessa zona. Este é hoje. Sim. Só para
matar minha curiosidade. Chegou em Luanda, Angola, com 3 anos. Antes, Yeah. onde é que Eu sou tanzaniano. Parte da minha mãe eu sou tanzaniano. Meu pai é angolano. Yeah, eu sou tanzaniano, de Dondo, uma cidade que está a 200 km da capital Dar es Salaam. Yeah. Família, de mãe e tudo, estamos lá. Yeah. Mas sou angolano. Não, O meu nasceu bilhete lá. é angolano. nasceu lá? Sim, nasci lá. Só fui lá em 92, a última vez, quando houve a guerra, conflito, fugimos. Yeah, mas estamos aqui. Este é o Largo do Atlético, nome dado devido ao clube de futebol, que eu já vos falei sobre o estádio, era zona desportista e tudo mais. Aqui nessa zona, contando esses edifícios na parte de trás, se olharem nos Jogos Olímpicos, histórias de campeões angolanos, principalmente em categorias individuais, posso dizer sem medo de errar, 50%. Aqui, ó, esse aqui é o brasão da cidade de Luanda. Se vocês verem, pessoal, o brasão da cidade de Luanda, olha aqui, ele é idêntico ao brasão da cidade de São Paulo. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Então, Luanda e São Paulo têm muita coisa em comum. Inclusive, a mesma data do aniversário de Luanda é a mesma data do aniversário de São Paulo. Eu acredito que São Paulo é uma ou duas vezes... não. Eu depois vou colocar aqui a data do aniversário de Luanda e a data do aniversário de São Paulo. Praticamente tem a mesma data. Vou mostrar aqui para vocês. Mas olha só o brasão. Esse aqui é o brasão da cidade de Luanda, olha aí. Tá aí, ó. Lopes Cerqueira. E era um indivíduo que veio para Portugal para reforçar as tropas portuguesas na Batalha de Anguila ou na Batalha de Massangana. Okay? Reparem, um dado novo. Quando os portugueses chegaram a Angola, primeiro chegaram na Ponta do Padrão, que hoje é o município do Soio, na província do Zaire. Foram descendo e julgaram eles que chegaram à Baía de Luanda, que era essa zona, mas afinal chegaram em Massangano, onde encontraram uma resistência de um grupo que pertencia ao Reino do Congo, que já era uma sociedade organizada, tudo muito bem. Então, pouco tempo depois, Paulo Dias Novaes chegou à Baía de Luanda e encontrou e fundou a cidade de São Paulo de Assunção de Luanda, com O, né? Luanda. É a cidade de São Paulo de Assunção de Luanda. Então, Luís Lopes de Cerqueira, naquela batalha, conseguiu vencer, mataram o rei, trouxe a cabeça do rei para apresentar e em memória a isso ofereceu, ou mandou construir uma estátua para o fundador da cidade de Luanda, que é Paulo Dias de Novaes. Aqui tinha uma estátua do Paulo Dias de Novaes, foi retirada, nesse momento está na fortaleza. Qualquer dia vão ver. Lembre-se dessa textura, dessa cor. A estátua é exatamente dessa cor. Paulo Dias de Novaes está lá. Então, fundaram, ele mandou construir essa estátua para... Claro, já existe bajus desde há muito tempo. Entende? Já existe isso há muito tempo. Então ele fez aquilo para merecer favor. Só que depois da guerra, Luís Lopes Cerqueira vem para a cidade, deram-lhe um posto de capitão. Ele começou a ver os horrores, como os portugueses tratavam os nativos. Ele rebelou-se, não aceitava, e ele foi retirado do cargo de capitão, porque ele não aceitava os maus tratos dos portugueses em relação aos nativos. Então, não tem relatos de como ele morreu, só sabemos que ele foi praticamente retirado do exército. Tem uma expressão que se usa quando um militar é retirado, esqueci, mas ele foi, desculpa? Exonerado. Ou dispensa sem honra. Sem honras. É aquela que eu já vi nos vídeos do YouTube, lhe puxam as patentes, lhe batem fora, lhe tiram a farda assim.
Isso aconteceu com Luís Lopes Sequeira. Ele ficou aqui e lutava. Imagina, ele matou centenas de pessoas na batalha de Massangana. Então ele usou da estratégia dele agora para começar a matar os portugueses aqui dentro. E depois ele morreu assim, sem honra nem nada, e desapareceu. Ok? Então hoje ficou na história esse monumento a simbolizar aquilo que era a luta e a resiliência do povo angolano. Mais uma vez, para dizer que eles não entraram como cordeiros ao matador, não. Rebelaram-se, reivindicaram, lutaram, abnegaram-se. E então chegou isso tudo que em 2002 conseguimos os acordos de paz, né? Então, mais ou menos isso. Alguma questão sobre Paulo Dias Novaes, ou fez alguma confusão? Luís Lopes, agora metemos mais uma figura, entrou mais uma figura, né? Eu soube que a batalha de Massangano foi porque o rei estava a mandar vir buscar uns refugiados portugueses que estavam em Massangano. Que foram capturados. Sim. Então, Luís Lopes também foi um dos enviados. Ele foi o capitão que chegou a Angola, mandado pela coroa, para vir reforçar as tropas. Porque ele lá era um soldado com distinção. Então, se calhar esse indivíduo com a estratégia dele aqui, vamos conseguir vencer. E eles conseguiram realmente. Isso, então, na altura que eu saiba, estavam aqui os holandeses. Ou não? Os holandeses tinham tomado o forte. Essa batalha foi fora de Luanda, em Ambuila, ou Massangano. Ok? Ele chegou no terceiro barco. Houve várias tentativas. Claro, porque sabe como é que era? Tomaram e eles na altura refugiaram-se para o Brasil. Os holandeses tomaram conta da cidade, praticamente do forte. Quem tomou o forte tomou tudo. Hoje uma força política chegar e ficar na cidade alta, tomar tudo, porque ali está o poder administrativo e político. Ganhou a guerra. Foi o que aconteceu. Ok? Sim. Era casa. Culturas e vivências dos nossos povos. Emanuel, quantas tribos nós temos em Angola? Sabes? Não tens? Mais de Fala aí 18. pelo menos 5. Chokwe, Ganguela. Não, Bakongo não é uma tribo, é um povo. Calunda. A tribo é Mukongo. Temos Ambundos, Ovimbundos, Ganguela, Chokwe. Você anda a nos mentir, mano. Todos esses que vocês também não se lembram estão expostos ali às suas vivências. Antropologia. Antropologia significa Povos antigos. os povos. Antropologia. Gias, ciência, né? Então é assim, aqui dentro temos expostos as vivências, hábitos e costumes da cultura caça, pastorícia, iniciação, fecundação, aquilo que eu falei ali aquela hora, o feitiço. Então aqui fala tudo sobre esses povos no museu. O Museu da Antropologia pertencia, antes de ser museu, só se tornou museu em 1961. Antes disso pertencia a um vendedor de escravos também, que construiu a casa. Ali naquela porta branca tem um pátio onde dá para a saída do lado oposto, nós vamos passar lá. E então era o lugar onde os escravos saíam do porto, vinham para aqui para esperarem até o navio chegar, muitas das vezes. Então era ali. Então, nos dias de leilão, perfilavam os escravos todos nessa praça, nessa zona. Eu chegava, escolhia o meu escravo, esse aqui. Quero esse. Escolhiam assim
comerciantes, os senhores abatentes aqui na parte da cidade, e a maioria vivia na cidade alta. Se olharem as casas da cidade alta, são completamente diferentes de qualquer outra cidade da cidade. Man. Casas bem elaboradas, só comparado com as que estão na Avenida Francisca. Fazer esse apontamento sobre a rota do café. Estão as vivendas mais bonitas da cidade de Luanda, as mais antigas. Estão ali. Então, este senhor comercializava escravos. Depois da abolição dos escravos, do processo dos escravos em 1886, então tinha que se arranjar outra forma de sustentação. Então começaram a vender especiarias, começaram a vender fubarrões e a commodity mais importante naquela altura era o café. Vendiam café, espalhavam café aqui. Onde tinha sangue foi coberto com café. Depois com minerais. Se olharem as janelas dessa casa são diferentes de qualquer uma que vocês vão ver nessa cidade. Por quê? O estilo barroco, que a predominância da construção dos portugueses é uma bobada com um arco e uma sombra de 5 a 10 milímetros, assim, por cima da casa. Este é diferente. Ele tem um losango, porque ele vendia minerais e os minerais têm essa configuração. Então ele fez a casa dele de forma diferente. Okay? Depois ficou abandonada, o governo tomou conta, demos um bico nos portugueses. Ei, manga madura. Arias, sim, não fazes nada. A advogada não está no passado. Então, por Eu te ordem defendo, do eu sou presidente Agostinho Neto, porque procurava-se resgatar a cultura nacional. Lembram da marimba e o Kissan, já vemos de voltar às nossas tradições. É um poema muito famoso. Então, nela espelha isso tudo. Então, pegaram nos fazedores, nas tribos todas e trouxeram para aqui, e no Museu de Benguela e no Museu do Dundo, tudo aquilo que são acervo da cultura e dos povos. Estão ali. Yeah? Então, Quando nós fazemos a visita ao museu, temos um guia local, que ele, com mais propriedade, Ariege, como o museu, ele olhou e disse, não, aqui sim, não. tem muita coisa boa para ser usada para ritual. Yeah. E tem uma sala de Falar dessa sala de espiritualidade, que você chega lá, apagam a luz, depois de uns minutos acendem a luz e algumas pessoas já viram, tiveram visões, olharam. Yeah. É, Ariel. Não tem medo. Não tem medo de assistir. Isso aí com o africano não tem medo de filme de terror. Estou aqui com a presidente do Clube Moshi, ela que está a organizar, o clube que organizou esse passeio aqui, a visita histórica à cidade de Luanda. Fala um pouquinho o que é essa visita, qual é a importância dessa visita, fala também um pouquinho sobre o clube, enfim. Bem, olá, como já fui apresentada, sou a Beusa Getseman, presidente da Associação Clube de Leitura O Moshi. O Moshi é um clube de leitura, né, que foi uma associação clube de leitura que foi fundada aos 28 de dezembro do ano 2022. Então estamos no dezembro Moshi, denominamos assim porque estamos a comemorar os nossos 2 anos de existência. Então nós temos vários projetos dentro do clube. Um destes projetos é o projeto Conhecer Angola. Essa é a nossa primeira visita oficial, podemos assim dizer, para visitar a cidade com um guia turístico, porque das outras vezes só fomos a alguns monumentos com explicação de pessoas locais, trabalhadores dos monumentos, como por exemplo o Museu das Forças Armadas, o Museu da Moeda, já fomos ao Centro de Ciência de Luanda e hoje então decidimos fazer uma caminhada pela cidade de Luanda. O objetivo é que nós não podemos ser randa halukulas, né? Povos que não conhecem as suas próprias origens. Então, como luandenses, nós precisamos conhecer os segredos que estão por trás da cidade de Luanda. Daí decidimos realizar essa visita para o pessoal estar informado. Bom, nesse passeio nós estamos a ver muita coisa relacionada à escravatura, a escravo, à cultura angolana. O que os escravos, a troca de mercadoria como os escravos tem a ver para o nosso povo? Qual é a história por trás disso?
Se bem que nós sabemos também que alguns países, tipo o Brasil, eu tenho muitos brasileiros que me seguem aqui, tem alguma semelhança de Angola com o Brasil, de escravatura. Qual é o ponto essencial que nós devemos ter em consideração quando se fala assim dessa junção de dois povos relacionada à cultura? Bem, nós fomos povos que foram escravizados, nós não somos escravos, fomos escravizados no passado. E as nossas vivências são semelhantes, né, muito semelhantes às vivências dos povos brasileiros, porque eles também sofreram também um processo de escravatura por parte do povo português. Então, é importante nós nos conectarmos. Aqui na Baixa da cidade de Luanda está repleta de histórias de escravatura. E então, para nós sabermos quem nós somos, como é que vamos seguir daqui em diante, precisamos conhecer o nosso passado, com vista a não cometermos os mesmos erros do passado. Exato. Para a pessoa que quer saber mais sobre o clube, quer doar livro, quer fazer parte, fala um pouquinho quais são as principais atividades que tem no clube e o número para o pessoal entrar em contato. Bem, a Associação Clube de Leitura UMOS é uma ONG sem fins lucrativos que foi criada em 28 de dezembro de 2022. Temos a nossa sede no bairro Corimba, Rua da Galileia. Nós estamos abertos de segunda a domingo, então podem sempre nos visitar. Temos aulas de alfabetização escolar de segunda a sexta, das 14 às 18. Temos as sessões de leitura que acontecem horas sábado, horas domingos. A gente vai variando para abarcar pessoas que são católicas, adventistas, todas as denominações, para poderem ler. Se você quiser se juntar a nós, o acesso é gratuito, então pode vir ter conosco para poder ler conosco. Além das sessões de leitura, né, temos também projeto social, porque nós somos uma ONG sem fins lucrativos, temos a nossa responsabilidade social. Um desses projetos é mesmo esse projeto Conhecer Angola. Fazemos passeatas por pontos turísticos, museus, ruas, para nos conhecermos mais da história. Se você quiser se juntar a nós, pode sempre ligar por 942-753-956 ou ainda o WhatsApp 997-617915. O Mostra Livre a Vida. Legal. Eu vou deixar aqui também o site, né, o site do clube para vocês doarem, entrar em contato. Sim, podem sempre doar, nós aceitamos livros, cadernos, materiais escolares em geral, aceitamos valores também, dinheiro, né? E vosso tempo, podem sempre vir também com um projeto, uma ideia nova, aulas, nós aceitamos tudo isso, tá? Legal, vamos lá continuar a nossa tour aqui. Rua dos Mercados. Que edifício é esse? Grande Hotel, na altura. Hoje este edifício foi recuperado, transformado e está em exercício das suas funções, inicialmente como Casa de Cultura entre Brasil e Angola, mas depois mudou de nome, agora é o Instituto Guimarães Rosa. Está na Rua dos Mercadores, na parte de trás, e na Rua Frederic Engels, na parte principal. Nesse momento ele tem um anfiteatro, uma sala de cinema 3D, com acústica, tudo de primeira linha, tecnologia de ponta. Tem 2 salas de exposição, uma oficina de curação, onde preparam as obras e tudo mais. Tem oficinas todos os dias abertas para... Ficou ali para frente durante muito tempo. Então, a Casa de Cultura Brasil-Angola, que agora é o Instituto Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um artista brasileiro preocupado com a ancestralidade, com a cultura dos povos, principalmente que falam português. E então,
pegaram em vários artistas, grafiteiros, escritores e outros e pintaram nessas paredes muito grafite, que vamos falar deles daqui a pouco, para juntar e unir a comunidade dos países de língua oficial portuguesa pelo mundo, que é a CPLP. Alguém conhece quais são esses países? São 9. Brasil, Não estou a ouvir. Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Macau. Timor-Leste, Falta um. Macau. conhecem esses países, Timor, Macau, ok? São esses países pelo mundo que falam português por causa da expansão daquilo que era o projeto dos portugueses de conhecer o mundo e descobrir. E deixaram um pouquinho da sua cultura nesses povos, unindo o quimbundo e o português, deu a Xiluanda, deu a Quianda, deu a Pungula, deu a Kizomba, o Semba e outras cenas mais pelo mundo fora, ok? Nós estamos na Rua dos Mercadores, que no século XV foi o primeiro mercado a céu aberto de leilão de escravos. Alguém me se lembra de quem era Dom Infante Henrique? Nunca nem. Eu falei dele. Foi a primeira figura a eu falar. No Largo do Balizão, antes chamava-se Largo Dom Infante Henrique. Ele é a pessoa responsável pelo primeiro leilão de escravos no mundo, em 1441, numa cidade de Lago, em Lisboa. Ok? Então, ele esteve cá também e construiu aquele colégio, que era a casa dele, depois passou a ser o colégio e tudo mais, e passou a ser assim. Então, aqui também eram feitos leilões de escravos. Okay? Ainda não existia o Grande Hotel, existiam outras casas, vamos ver lá à frente, mais antigas. Então, fazia-se leilões de escravos aqui, nessa zona. Depois, quando aboliu-se o processo de escravos, essas casas, que todas têm um pátio grande, todas essas casas, era a zona onde espalhavam o café e outras cenas para vender, para depois comercializar. Mas antes do processo de escravo, era nos quintais onde os escravos se mantinham. Depois deles comprar aqui neste senhor, na Fortaleza e outros lugares, mantinham os escravos nas suas casas como empregados domésticos, carregadores e outros serviços. Ok? Então, na Rua dos Mercadores era a primeira zona de comércio na cidade de Luanda. Mercadores tem a ver com vendedores, comerciantes. Então, mais recente, quando eu vos falei do processo de aculturação e expansão da CPLP, os grafiteiros vieram aqui e desenharam, como vamos ver aqui. E temos aqui esse desenho, essa primeira figura. Alguém consegue dizer o que é? Uma senhora. É uma senhora, muito bem. Lavar alguma coisa? Onde é que está a água? Está a dançar. Está a dançar, muito bem. Mais alguma ideia? Dança do carnaval. Manifestação, será? Falem, é importante. Não, parece mais uma dança clássica. Clássico? Quem conhece a Dona Cano? Dona Cano chegou, eu vou. Dona Cano chegou. Não faz mal. Essa é uma figura de uma baiana vista de cima. Baiana é aquelas negras brasileiras que dançam com uma saia. Que giram. Nunca ouviram falar na expressão vou rodar a baiana? Já. É uma baiana. Rodar a baiana é tipo, vou te tirar daqui, vou te desprezar, vou fazer. Então, a baiana é símbolo da cultura dos povos tirados de África, levados para o Brasil, propriamente na cidade de Salvador da Bahia, no estado da Bahia, ok? Então ela é uma baiana com uma oferenda a fazer a dança do ritual para fazer ofertas, como eles fazem. Aqui na ilha nós temos as mamás, tem um nome.
Tu não és Ana, então não posso chamar de Ana. Yeah. Yeah. Então, as senhoras da ilha, tradicionalmente, têm umas vestes, um traje próprio. As axiluandas também, e as baianas vestem dessa forma, ok? Por favor, desse lado, vem aqui para a sombra, desse lado. Vamos fazer um zigue-zague por essa zona. Mas vem mesmo aqui, a partir daqui. Então, a Rua dos Mercados mais vaidosa, já usa make-up, já é mais... tem brincos, não sei o que. Agora vem para aqui, por favor. Fica mesmo lá. A cangua sombra, agora sou eu na sombra. Então, outra vez a mulher, eu falei-vos do Museu da Antropologia, que lá nós temos tudo que fala sobre nós. Aí encontrar coisas. Se encontrar uma coição, igualmente. Se encontrar uma axiluanda, que é a daqui da ilha, ela veste de forma diferente. Por quê? A maneira como ela se veste mostra se é uma iniciante, se é uma menina que saiu agora da puberdade ou não. Portanto, as maneiras como ela se veste é muito importante. Eu, particularmente, tive uma experiência aqui para a vida. Então, no mercado de São Pedro, aquelas uvas que os seus primeiros aqui a primeira, aí eu disse que não é nada mais nada menos que a cultura da Pessoal, aqui onde eu estou era o mercado, Rua dos Mercados. Só para vocês terem uma ideia, era aqui onde fazia-se leilões de escravos aqui em Angola, aqui na cidade de Luanda. Né? Aqui perto tem o mar, tem o porto, então os escravos vinham, todos esses lugares que nós estamos a visitar eram lugares propriamente para os escravos, né? Eles paravam aí no museu, no mercado, onde eu mostrei para vocês. E aqui onde se fazia-se leilão, dos escravos também. Se vocês verem essas imagens aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, eram lugares onde os escravos eram postos. Por exemplo, se vocês viram aí em cima, tem bandeiras, simbolização dos países dos PALOPs, né, ou da CPLP, que são os países que falam português a nível do mundo. Então aqui principalmente tem da Guiné-Bissau, Brasil e Angola. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui tem de São Tomé, aqui tem um pouquinho da simbolização, da entrada. Aqui tem o pátio, onde de forma representativa era feito os leilões. Essas representações aqui representavam os trabalhos que os mercadores faziam. Aqui tem o rei, a rainha, as danças. Sabe? Aqui é um espaço onde literalmente as pessoas ficavam, né, para de certa forma conviver, né? Essa pintura aqui, se você quem eu já fui na Bahia, né? E essas janelas aqui lembra que aquela expressão sem beira nem era, essa era a representação desse ditado aí, sem beira nem era. Quer dizer que é uma janela sem beira, sem tipo os espaços, nem era a parte que fica embaixo. Então aqui, olha só, representa uma rainha, né, uma baiana. Aqui em Angola nós chamamos de sereia. Mas o que? Basicamente era aqui. Olha aqui.
pinturas relacionadas ao mar. Vou pegar. Agora eu vou pegar um pouquinho mais da explicação daqui do nosso guia para vocês perceberem mais ou menos. E outra, se vocês verem, olha aí o Rio de Janeiro, vou virar aqui para vocês verem. Olha aqui a representação do Rio de Janeiro, a favela do Rio, a libertação dos escravos. Aí tem as bandeiras dos países, tem São Tomé e Príncipe, Timor e Leste, Angola, Cabo Verde, aqui ó, Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Brasil. Interessante, né? Aqui ó, vou mostrar mais um pouquinho da explicação do nosso guia aqui. Então, a borboleta é livre, é um ser que voa, é vulnerável também, então daí que eles fizeram isso. Então, deixa eu só ver aqui. Temos aqui nessa imagem mais uma mulher, simboliza aqui anda, tem batom vermelho, mas é aqui anda. E o pescador, exato, as ondas do mar. Aí temos uma sereia e depois ali um pescador, ok? Então é mais ou menos isso que eles quiseram simbolizar. Venham mais para aqui, por favor. Podem ser mesmo assim em fila, não precisam sair do lugar, é só avançar. É só avançar. É só avançar. Pronto. E depois temos ali em cima, uma máscara Chokwe. Se nós temos várias culturas, por que meteram só a Chokwe? Porque a Chokwe é uma das mais representativas ou bem mais acabadas daquilo que são as esculturas dos povos. E eles estão lá acima e então meteram uma máscara Chokwe com vários artefatos para simbolizar a cultura de Angola. Do outro lado temos umas gravuras que são as favelas do Brasil e o Manampó, e temos ali o Cristo Redentor. Se olharem bem, temos um bocadinho desses países de língua oficial portuguesa aqui representados. E temos mais, ok? E depois temos aqui a gravura de um instrumento musical com técnica de abstratismo. É uma imagem que tu olhas, ela vê uma coisa, eu vou entender outra, ela vai perceber outra coisa. Então está aqui, parece uma mão, um pé, então é um instrumento musical misturado. E está ali um escravo liberto, tem no peito um colar com as várias bandeiras dos países da CPLP, mostrando que os povos têm de ser livres, têm que ser abnegados, têm que ser sociais. Ok? Alguma questão aqui sobre isso? Pelo mesmo oceano, desculpa, que é o Atlântico. Então elas aqui estão ligadas, né? Uma separação para mostrar que são irmãs, obviamente. A Guianda e a Iemanjá são filhas do mesmo pai. Eles chamam o Atlântico. Existem relatos, uma tese que eu estou a fazer agora sobre o processo de escravatura, e ele fala sobre que, apesar da distância, a irmandade continua e a árvore genealógica dessas pessoas continua mesmo. O ano passado teve aqui uma família de ex-escravos americanos e descobriram que a gênese dele partiu daqui de Benguela, Anguila, Luanda e Malange, depois foi para a América. Propriamente no estado de Missouri, uma zona lá que tem na América, que é muito pantanosa. Cada um de nós aqui deve ter parentes na América, seguindo a genealogia, o sangue, tudo isso. Então temos. E vice-versa. Precisa de alguns dólares? Vais ter. Vou buscar a minha parte. Então, vamos continuar. Daqui em diante são as casas mais antigas que foram construídas. Onde é que estão os miúdos? Já foi. Já lhes levaram. Foi totalmente destruído. Não temos aqui registro porque destruíram mesmo, tiraram, partiram.
era uma zona, como eu vos disse, eles chegavam no porto, vinham por aqui e rumavam por essa rua para chegar até o forte, subindo. Aqui neste largo é onde eles enforcavam os escravos teimosos, rebeldes e até militares ou pessoas na comunidade que eram julgadas no Largo do Pelourinho. Tinha uma haste, depois foi lá com uma cena para enforcar as pessoas aqui no Largo do Pelourinho. Infelizmente, exatamente, era uma espécie de tribunal aqui. Julgar, fez, agarra numa corda, lá ele pisa, vai no sapão. Não, essa aqui usam porque se vis no dia de semana, aqui tem pessoas a vender esculturas, artefatos e roupas africanas. Ficam a vender aqui. Então, infelizmente, esse é um dos acervos, só ficou o nome como Largo do Pelourinho, mas infelizmente destruíram tudo. Ok? Isso é só para vocês saberem. E então, o Largo do Pelourinho, em todas as cidades, Pessoal, se vocês perceberem, estás a ver essas casas aqui? Essas casas assim, coloridas, com esses espaços aqui nas janelas, aqui, ó, vermelho, branco. Aqui tem uma azul, tá onde é azul? Tá por aqui, mais ou menos aqui. O nome desse largo aqui chama-se Largo do Pelourinho. Para quem já visitou o Brasil, na Bahia, sabe também que eu vou colocar uma imagem. Eu já estive lá no Pelourinho, lá onde Michael Jackson cantou, lá na Bahia. Aqui também tinha esse espaço aqui também chamava-se Pelourinho, conforme o guia explicou. Aqui era o lugar onde matavam os escravos, saíram de lá, também era um lugar onde enforcavam os escravos. E é muito interessante saber que nessas casas aqui, algumas deles viviam os como é que se chama? Os caras que é responsável pelos escravos, né? E só de saber que nessas casas aqui tem uma história triste, né? História cruel. Dá um sentimento de revolta, mas enfim, faz parte, é a história e é isso aqui. Vamos continuar aqui a nossa viagem. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa visita histórica à cidade de Luanda. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa um like. Se você está no Brasil, pensa em visitar Luanda, manda aqui nos comentários e vai ser muito interessante receber vocês aqui, conhecer a história. E é isso aí, vamos lá. Com mais de 300 anos, nunca. Essa já é a segunda fase da construção, porque antes eram mais pratos. Eram pessoas feitas de palha, caíam, não demoravam. Tá fazendo um vídeo aqui. Eu vou fazer. Igreja dos pobres. Igreja dos Pobres. Por quê? Século XV. Exatamente. Quando eles chegaram, quando os portugueses chegaram lá, eles trouxeram a sua fé, que era para todos. Então, na cidade alta vivia aqui, e aqui embaixo havia os comerciantes mais pobres, menos abastados. Então, eles criaram um centro de culto, que era a Capela de São Paulo, aqui. Criaram aqui uma capela, onde iam rezar e prestar os seus cultos. Mas depois, entre eles, reuniram-se contribuições e construíram essa igreja que vemos hoje. Inicialmente, uma torre que está aqui hoje. Em 1940, sofreu um incêndio no Santo e destruiu parte da igreja. Pena que o padre está disse que não íamos entrar, íamos ver lá dentro os limites da igreja antiga, depois a expansão, ok? Então,
Depois, com a ordem dos capuchinos, fizeram uma nova contribuição, reabilitaram e fizeram a igreja conforme está até os dias de hoje. Foi a primeira ser catedral em Luanda. O padre Cônego Manuel das Neves instituiu a igreja como centro de culto na cidade de Luanda. Que é isso? Algumas igrejas, algumas entidades da Igreja Católica distantes de Luanda congregam-se nessa para se reunir. Uma delas é a Mamã Mushima. Nem todos os dias a pessoa tem tempo ou disponibilidade para ir para a Mushima e voltar. Então aqui dentro tem uma imagem da Mamã Mushima onde as pessoas vêm prestar culto e outras igrejas. Então, quando foi um soldado desconhecido. O que é isso, um soldado desconhecido? Nós tivemos guerras de libertação, tivemos guerras de ocupação, tivemos guerras diferentes nesse período todo. Estou falando de 61 até 2002, em que nós finalmente conseguimos selar os acordos de paz. Então, todas essas pessoas que pereceram nesse período, muitos deles foram enterrados. Lembram-se quando eu falei sobre a destituição de um soldado e então não tiveram honras militares ao serem enterrados. Então muitos destes pereceram sem ter honras militares como deve ser. Então criou-se esse monumento na altura sob orientação do antigo presidente José Eduardo dos Santos para honrar estes soldados que tomaram dessa altura, ok? E então fizeram isso. Se olharem para mim, eles simbolizam o que é a vida. Se tu olhas e vês o infinito, não tem mais nada. Então um símbolo matemático que é o X. É o que é o X, matematicamente? Uma incógnita. Não sabemos quem é. Temos que calcular para entender. Achar o valor de X. Então, temos isso ali. Depois, ali assim, havia uma chama que devia estar acesa, já que estou no grupo de petróleo, mas não está acender mais. E lá tem uma estrela, uma figura geométrica, que simboliza um grau militar. Se forem duas é uma, se forem três, significa. E assim, as quarenses conhecem os graus militares, eu não conheço. Se é sargento, se é praça, se é só loja ou só cantina. Yeah. E então ali tem essa simbologia do soldado desconhecido. Dos lados temos essas sentinelas, que são árvores que crescem sempre de forma vertical, né? Vertical. Para simbolizar como se fossem guardiões da nação. Então, a pessoa passa pela vida e tem um fim, mas nós nunca sabemos quando é o fim. Então, essa é a passagem da vida para a morte, em que devemos ter as nossas honras, devemos ter os nossos feitos que vão ficar ao longo do caminho. Nesses passeios de dois lados, vamos encontrar no chão algumas lápides com inscrições, com palavras de encorajamento, simbologia para aquilo que são as várias fases da vida. E então, como não podia deixar de ser, colocaram desse lado aqui, há quem já não canta o hino e já nem sabe o hino. Então vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Deixa só o padre aí acabar um bocadinho. Podem já ler.
nossa independência, honramos o passado, a nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Honramos o passado, a nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Angola parte revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola parte revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Levantemos nossas vozes libertadas para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz com as forças progressistas do mundo. Angola vai ter revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola vai ter revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Agora percebe. Estou aqui com o Léo, que é o nosso guia aqui nessa turnê. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, um pouquinho sobre a importância das pessoas conhecerem, principalmente brasileiros, portugueses, a importância deles virem conhecer propriamente esse espaço que você mostrou. Bom dia, pessoal. É o seguinte, o serviço de guia envolve transmissão de conhecimento dos lugares e sítios históricos e não só de monumentos que a cidade ou uma localidade tem. Então, aqui obviamente estamos a passar sobre isso. Então, a ideia aqui é partilhar com toda a gente aquilo que são os nossos monumentos e sítios que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa cultura. Então, tentamos passar aqui aquilo que é o nosso conhecimento. Temos aqui estudantes que vêm nessa fase também poder elucidar melhor aquilo que aprenderam e ver na prática com olhos de ver o que é que se passa e dar mais subsídios daquilo que é a nossa cultura. Para brasileiros, portugueses que estão a assistir esse vídeo, que querem temos, guia assim. E temos também
a facilidade de passar essa informação para estrangeiros, seja de que nacionalidade for. Temos aqui especialistas em inglês, francês e espanhol, que são as línguas principais. Então venham conhecer Angola, venham conhecer nossa cultura, venham conhecer a nossa ancestralidade, venham conhecer aquilo que é o patrimônio rico e cultural da sociedade angolana. Quais são os contatos? Facebook, número, Olha, quais pelo WhatsApp, pelo WhatsApp principalmente, ou por e-mail, mas depois vamos deixar ali. Pode citar. Para mim, por exemplo, o meu contato no WhatsApp é o 924-216-400. É o número do WhatsApp, podemos combinar, tem que fazer uma pré-marcação e depois acertamos os termos e o tipo de roteiro a efetuar. É isso aí, pessoal. Ok? Obrigado aí, Léo. Tamo junto. É isso aí. Remodelaram, tentando fazer de forma fiel, mas não conseguiram voltar a pôr os aros nas abobadas das portas e das janelas. Aqui funcionava o Banco Ultramarino de Luanda. O Banco Ultramarino foi uma instituição financeira criada pela colônia portuguesa para poder taxar e poder controlar financeiramente todas as colônias que eles tinham ao longo de África, na Índia e na Ásia. Então, o Banco Ultramarino foi criado em 1856. Em 1861, criaram o primeiro Banco Ultramarino fora de Portugal, foi este em Angola. Depois foram surgir os outros em Cabo Verde, nas Índias e outras cidades. Então, este é o Banco Ultramarino, a primeira instituição. E um ano mais tarde, depois da sua instituição, começou a produzir dinheiro em espécie. Antes disso, nós usávamos o sal de bongo, macuta, zimbo, sal para transacionar. Depois eles começaram a fazer o escudo em moedas cunhadas. Depois, não é cunhada de prima não. Prensada. E depois fizeram as notas em papel, em espécie. Daí surgiram os outros documentos. O senhor Pedro Alexandrino Alves da Cunha foi o responsável por isso. Como eu disse, não nos deixam ir para a Cidade Alta. Na Cidade Alta, depois dos irmãos Gutenberg, eles transferiram a maquinaria para a Cidade Alta, onde está hoje a imprensa nacional. Okay? Lá temos até hoje a imprensa nacional a funcionar, a fazer os documentos oficiais do Estado e da República para passar para todo mundo. Todo documento oficial passava por ali, por um crivo, e lá temos arquivos dos primeiros documentos impressos na gráfica dos irmãos Gutenberg. E se visitarem o Museu do Dinheiro aqui no Banco Nacional, lá na cave, vão encontrar, no Museu da Moeda, desculpa, obrigado, vão encontrar as primeiras espécies das notas feitas aqui no Banco Ultramarino.
possivelmente esse vai ser o último vídeo daqui do nosso vlog. Eu espero que vocês gostaram da primeira parte do nosso vlog conhecendo a cidade de Luanda. Eu visitei os pontos turísticos, os pontos, claro, né, os pontos históricos principalmente. E assim, isso nem é 1% daquilo que a cidade de Luanda tem para nos mostrar. Tem muita coisa, tem o Fortaleza São Miguel, que está aí, tá aqui dentro, tem um shopping também. Aqui tem o espaço onde dos exércitos também, por isso que está perto do monumento do soldado desconhecido. Tem aí por trás desse edifício tem o Banco Nacional de Angola, tem o Museu da Moeda, enfim, tem muita coisa ainda. Aqui tem a antiga, acho que foi a primeira livraria aqui por trás, não, na verdade está aqui, tá aqui. Aqui foi uma das primeiras livrarias aqui do país. Aqui, infelizmente, já está em desuso. Aqui é a Baía de Luanda. Enfim, se você está assistindo esse vídeo, tem interesse de visitar Angola, tem interesse de visitar Luanda, eu vou deixar o contato, vou deixar o nome aqui do guia. Visita, você vai gostar muito, principalmente se você é brasileiro, que tem muitas histórias semelhantes, né, entre Angola e Brasil. Então, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado e estamos juntos. Vamos fazer uma foto daqui.